Eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira. No vídeo de hoje eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês sobre alguns livros que eu já li da lista do livro 1001 livros para ler antes de morrer. Deste livro, que são 1001 indicações, eu li uns 30 mais ou menos. Então eu resolvi me contar sobre 5 desses livros, alguns dos melhores que eu já li dessa lista, e falar um pouquinho deles para vocês. O primeiro que eu escolhi para falar, eu já falei aqui no canal há algum tempo atrás, acho que em alguns 2 vídeos mais ou menos, é O Grande Gatsby. É um clássico do Fitzgerald, do Scott Fitzgerald. Esse livro é muito lindo, é maravilhoso. Eu li o livro faz uns 5 ou 6 anos mais ou menos. Eu assisti o filme com a versão do Leonardo DiCaprio, que é esse que tá na capa aqui. E a história é maravilhosa, é dramática, é triste, é tensa, é envolvente. Eu amei esse livro. Ele vai contar a história do Gatsby, um homem muito misterioso e também muito rico. Ele mora em uma mansão, sozinho, ele e os empregados. Então ele acaba dando festas assim gigantescas, festas milionárias, regada muito champanhe, muito jazz. A história se passa nos anos 20 em Nova York, então é muito jazz que vai rolar aqui nessa história. E ele faz isso tudo, só que ele é um homem muito solitário, ele não tem amigos, ele não tem com quem contar, em quem confiar. E ele faz essas festas para se sentir no meio das pessoas, para sentir que ele tenha um convívio com alguém, mas é tudo superficial. Até que ele acaba fazendo amizade com o Nick. O Nick é vizinho do Gatsby, só que o Nick mora em uma casinha muito simplesinha ali do lado, ele é um cara muito simples, os dois acabam fazendo amizade, uma amizade bem diferente, mas os dois se entendem. O Gatsby acaba confessando pro Nick que todo esse auê que ele faz, todas essas festanças, é para chamar a atenção da Daisy. A Daisy é o grande amor da vida dele, que quando ele foi pra guerra alguns anos atrás, eles acabaram se separando e quando ele voltou, quando ele retornou da guerra, a Daisy já estava casada. Então a Daisy mora ali nas redondezas da casa dele e todas essas festas é para chamar a atenção da Daisy, mas não tá surtindo muito efeito. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu posso dizer que é uma história assim bem chocante, que acontece algumas coisas chocantes, que eu peguei muita raiva dessa Daisy, ela é insuportável, uma personagem assim que me deixou com muita raiva, ela e outros aqui dentro. E os personagens aqui, o Nick, o Gatsby, me cativaram demais. Eu chorei no final desse livro, é uma história assim muito melancólica e muito dramática e emocionante. Eu amei esse livro e indico muito para quem quer ler um livro muito bom, um clássico assim, muito conhecido em todo mundo. O Grande Gatsby é super indicado. Outro livro dessa lista que é o meu favorito assim da vida também, desde que eu li não consegui mais esquecer esse livro, tirar essa história da minha cabeça. Esse é um livrinho de bolso da editora Record, essa edição é um livro de bolso da LM Pocket, é bem fininho, o livro é bem pequenininho, mas tem uma história assim gigante, uma história de amizade das mais lindas que eu já li, eu acho que é a mais linda que eu já li. Ratos e Homens, do autor John Steinbeck. Esse livro foi escrito na década de 60, ele vai contar a história do George e do Lenny. O George é um homem franzino, pequenininho, só que muito invocado, muito durão. E o Lenny já é o contrário, ele é muito grande, muito forte, só que ele tem uma cabeça infantilizada, ele tem algum problema mental, que ele é muito bonzinho, tudo para ele tá bom. E na verdade no livro não cita exatamente qual é esse problema, mas ele tem alguma deficiência de inteligência, algum déficit de inteligência ali ele tem. Só que ele é uma pessoa muito bondosa, ele é muito amoroso e cativante. E a história de amizade desses dois assim, é sensacional, o jeito que o George cuida do Lenny é incrível. Os dois vão chegar para trabalhar em uma fazenda no interior dos Estados Unidos, então onde já tem muitos outros funcionários para colher cereais, algodão, esse tipo de coisa. Então o George instrui muito bem o Lenny para ele ficar na dele, sempre quietinho, para não responder provocações. E apesar dele ser muito tranquilo, o George tem medo de que ele faça alguma coisa errada e coloque tudo a perder. O grande sonho da vida deles é comprar uma terrinha, construir uma casa para os dois morarem juntos, constituir suas famílias, talvez, mas eles querem estar perto sempre, porque eles se gostam muito, esses amigos. Vai ter um acontecimento aqui no meio dessa história que vai mudar todos os planos deles dois, vai colocar por água abaixo esses planos. É uma parte muito trágica, é uma cena muito forte. A cena final desse livro, meu Deus, é de partir o coração, ela partiu meu coração, mas eu super entendi, eu concordei até, nossa, mas
Não tem como explicar, não tem como eu falar mais, vocês precisam ler esse livro. É uma história bem curtinha e ela tem um linguajar bem diferente, um linguajar caipira mesmo, como se você estivesse lendo a voz de um caipira, você ouve a voz de um caipira falando através do Lenny e do George. É sensacional essa história, eu quero muito ler outros livros desse autor, John Steinbeck. As Vinhas da Ira é outro livro que dizem que é maravilhoso, que eu quero muito ler e tá na minha lista, assim, tá nessa lista de 1001 livros para ler antes de morrer e eu quero muito ler também. O terceiro livro acho que é um pouco mais conhecido de todo mundo aqui, porque ele foi relançado recentemente pela editora Record. Recentemente, acho que uns 3 anos atrás, ou 4 talvez. O Sol é para Todos, da Harper Lee. É outro livro que é maravilhoso, que eu li 2 vezes na vida. Eu li há mais de 10 anos atrás. Eu li assim, sem saber que era um clássico, sem saber que era um livro tão importante para a literatura mundial. Eu peguei ele em uma biblioteca, eu gostei da sinopse, eu achei a capa legal e levei para casa para ler. Gostei muito da história, mas quando eu li recentemente, há pouco tempo atrás, foi que ele entrou no meu coração, foi que ele partiu meu coração assim de uma tal maneira que não tem como explicar. A história vai ser narrada sob o ponto de vista da Scout. Ela é uma menininha de 7, 8 anos, filha do advogado Atticus Finch, um advogado muito importante ali na pequena cidade do Alabama, eu acho. Uma cidade do Alabama, no sul dos Estados Unidos. E ela é uma menininha muito tupetuda, ela é muito inteligente, ela é muito atirada, ela é acima do seu tempo, assim, ela não deixa nada barato, muito curiosa e muito inteligente. Ela tem um irmão dela, um pouquinho mais velho, que é o Jen. Então aqui a gente vai conhecer a infância dela nessa pequena cidade, ela tem amizade com todas as pessoas ali da pequena cidade. Ela é órfã de mãe, só vive com o pai e os empregados da casa. Até que o pai dela vai pegar um caso muito importante, ele vai ter que defender um homem negro de ter estuprado uma mulher branca. Então a cidade inteirinha vai se voltar contra o pai deles. As crianças vão ser hostilizadas na escola, no ambiente onde eles frequentam. Então eles vão sofrer muito e a Scout vai querer respostas. Por que eles estão fazendo isso? Se o pai está fazendo o trabalho dele. E quem que disse que o negro é culpado se ainda não foi julgado, não foi provado que ele é culpado? É uma menina assim muito incrível. É uma história maravilhosa. Tem uma segunda história dentro dessa história aqui, que é a mais linda de todas, assim, que parte do coração, que me fez chorar também. É um clássico que tem que ser lido também, vale muito a pena. Eu acho que muitos de vocês já devem ter lido. Se não leram, tá super fácil de conseguir, porque essa edição aqui é novinha. Os outros, às vezes, talvez, pode ser que não encontrem nova, mas tem muitos sebos. Essa minha edição de Ratos e Homens eu encontrei recentemente num sebo. Mas eu preciso que vocês leiam esse livro. Meu Deus, é muito lindo, tem que ler mesmo. Outro livro que eu li recentemente também, o ano passado, foi uma das minhas metas para ler o ano passado, foi Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Eu conheci o Charles Dickens através do livro de contos dele, é um conto de Natal, é um livro curtinho, né? Mas eu já gostei da narrativa dele. Mas eu me apaixonei de verdade por esse homem através deste livro, Grandes Esperanças. Que livro maravilhoso! Essa edição é linda, ela é bilíngue, é capa dura, é da editora Landmark. E eu vou deixar o link de todos esses livros para vocês aqui, se vocês se interessarem, vocês comprem eles lá na Amazon e vão estar colaborando com uma pequena parcelinha aqui pro canal. Mas voltando a falar do Grandes Esperanças. Esse livro vai contar a história do Pip, a gente vai acompanhar a vida do Pip desde a sua infância até a sua vida adulta. A gente vai conhecer a infância dele, um fato bem curioso que já acontece no início dessa história. Ele vive com a irmã dele, uma mulher muito rabugenta, muito má, e o cunhado, o Joey, que é um dos personagens assim que mais me marcaram na vida até hoje. É um dos personagens que está lá no topo da minha lista de melhores personagens da minha vida literária, desde que eu comecei a ler. O Joey está lá no topo, assim. Ele é muito querido. O sonho do Pip, desde pequenininho, foi ser uma pessoa importante, um homem rico, muito bem vestido, um lorde. E na sua infância ele vai conhecer a senhora Havisham, que é uma mulher que já foi muito rica, já foi muito importante ali na cidade, que fica aos arredores de Londres, só que hoje em dia ela tem uma vida decadente. Ela mora numa mansão, uma grande casa, só que a casa já está decrépita, as paredes descascando, mofo pelas paredes, teia de aranha, a casa dela nunca mais foi aberta, desde o dia em que ela foi abandonada no altar. Então essa mulher, ela já está com uma aparência muito desgastada, ela só usa um vestido de noiva, ou o próprio vestido de noiva com que ela foi abandonada no dia do seu casamento. Ela nunca mais tirou essa roupa, nunca mais tirou o vestido. O bolo do casamento continua intacto em cima da mesa e nada mais foi mexido. O tempo parou no dia em que ela foi abandonada.
O Pip vai começar a frequentar a casa dessa mulher para brincar com a afilhada dela, a Estela. E o Pip vai ter uma fascinação por essa menina. E conforme ele vai crescendo, ele vai acabar se apaixonando por ela. A Estela vai humilhar muito o Pip. E mais na frente ele vai ter uma grande oportunidade da vida dele. Um benfeitor anônimo vai oferecer todas as regalias para ele ter uma vida boa, para ele se tornar um lorde que ele sempre quis. Então, no decorrer da sua vida, ele vai tentar descobrir quem é esse benfeitor. E a gente vai acompanhar também essa saga do Pip. E a gente sabe quem é e a gente sabe quem não é e quem pode ser. Mas é uma história, assim, maravilhosa. É uma história longa, porque você acompanha a vida do personagem, desde a sua infância até a sua vida adulta. Eu adoro esse tipo de história, de acompanhar uma trajetória inteira de um personagem, dos personagens. É uma história que também tem que ser lida, é, assim, sensacional. Grandes esperanças. Para fechar essa lista, eu vou falar do Conde de Monte Cristo, que eu li bem recentemente, este ano ainda, pouco tempo atrás. É uma das histórias de vingança, eu acho que é a história de vingança mais famosa de todos os tempos. Vai contar a história do Edmond Dantes. Ele tinha uma vida muito boa, muito tranquila, estava noivo da Mercedes, que era o grande amor da sua vida, até que ele foi preso injustamente, porque ele caiu numa traição. Armaram uma tramóia para ele lá, uns amigos dele, uns conhecidos dele armaram, ele foi preso. Ninguém sabia, esse livro é muito pesado, gente, olha o tamanho, eu vou ter que soltar. Ninguém sabia onde ele estava preso, ninguém sabia se ele ainda estava vivo. Dentro da prisão ele vai conhecer um homem muito especial, o Abade Faria. É uma espécie de um padre, um cara muito religioso, muito inteligente, muito culto. E de tudo o Abade conhece um pouquinho sobre medicina, filosofia, matemática, tudo que se possa imaginar, e boas maneiras e línguas, ele conhece muitas línguas. Então, durante muitos anos, ele vai tentar passar esse seu conhecimento para o Edmond Dantes. Eles vão ter um contato ali dentro, que é uma situação muito inusitada, mas muito interessante também. Então, ele vai passar todo o seu conhecimento para o Edmond. Alguns anos depois, o Edmond consegue fugir da prisão, que também é uma parte assim interessantíssima dessa história. E ele vai acabar ele adquiriu todo esse conhecimento que o Abade passou para ele e mais uma fortuna, que era um tesouro que o Abade deixou para ele em um mapa também. Ele consegue pôr as mãos nesse tesouro e se torna um homem muito rico. Mas como ele escapou da prisão, ele precisa trocar de nome, então ele se autodenomina o Conde de Monte Cristo. Então, a partir desse momento, o seu único propósito de vida é vingança. É se vingar daqueles que colocaram ele nessa prisão, nesse lugar horrível, que fez ele passar praticamente 15 anos preso naquele lugar. E a história, assim, é sensacional. É um livro bem grande, são 1.300 páginas, eu li em 2 meses e meio, mas valeu, assim, cada letrinha, cada tempinho que eu dei para esse livro, que eu parei para ler essa história maravilhosa, valeu muito. Então são livros assim, não são livros que a gente está acostumado a ler, não são livros com narrativas fluídas, que te envolve do início ao fim. São livros envolventes, são livros bons, mas com uma narrativa um pouquinho diferente, mas não significa que são ruins. Você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência em algum deles para ler, mas assim, vale muito a pena, é gratificante depois que você termina uma leitura de um livro assim, de um clássico, vale muito a pena, é só tendo a sensação de finalizar um clássico para você saber como é gostoso e como é diferente mesmo. Não que os nossos livrinhos amados sejam ruins, ou esses sejam melhores do que qualquer outro, é diferente, não sei como explicar, mas é diferente, é gostoso, é uma sensação muito boa. Então eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês gostaram, eu posso trazer outros livros aqui da lista de 1001 livros para ler antes de morrer. São mais ou menos uns 30 que eu li. Eu posso mostrar de 5 em 5 os que eu li, os que eu mais gostei, algum que eu não gostei também, aconteceu. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar um like para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo para não perder mais nenhuma atualização. E é isso, beijo, até o próximo, tchau!